Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. O Atualidades Pampa está entrando no ar a partir de agora com a boa informação, com bom humor para todo o estado do Rio Grande do Sul. E quem não é do Rio Grande do Sul pode nos assistir do lugar que quiser. Atualidades Pampa deste dia 15 de outubro de 2019, Dia do Professor. Eu não sei, os professores não estão felizes, não estão satisfeitos, com toda razão, mas eu não posso deixar de dizer, né, que aos professores, né, que eu sou muito grata aos professores e professoras que eu tive ao longo da minha vida. O salário pode estar ruim, as dificuldades também para os professores, mas saibam os senhores que os senhores são muito, 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 muito importantes nas nossas vidas. Não tem uma pessoa nesse mundo que não precise de um professor e que não seja grato àquele que lhe ensina. Parabéns aos professores por este dia 15 de outubro de 2019. Vamos às manchetes do nosso programa? O presidente Bolsonaro anuncia 13º salário para o Bolsa Família. Boate Kiss, finalmente aprazado o julgamento dos acusados. Estou magoado, não pela tua mentira, mas sim porque agora não posso mais acreditar em ti. Frase de Nietzsche, que estaria de aniversário hoje. Vou falar um pouquinho dele. Gastos com saúde no mundo. Prédio desaba em Fortaleza e deixa uma pessoa morta. Alerta para o Ministério da Educação. 67% dos bolsistas do ProUni que querem ser professores estudam à distância. Vale a pena você ter casa e automóvel? Talvez não valha tanto. Vou explicar hoje. Coincidência, presidente do PSL, Luciano Bivar, é alvo de busca e apreensão. Muito bem, vamos iniciar o nosso programa de hoje, então, falando sobre o aniversariante do dia, Mário Barcelos. Bom, quero falar um pouquinho do Nietzsche, embora o meu companheiro, a minha destra... E esse aqui, a minha destra, também grosseiramente riram da manchete. Não foi bonito. Pois é. Agora pode fazer brincadeira, mas na manchete não, né, gente? Sim, pois é. Agora pode. Então, até pode, porque cabe. Marne, mas que frase linda. Repete, Marne. Eu acho que ela merece uma homenagem. Estou magoado, não pela tua mentira, mas sim porque agora não posso mais acreditar em ti. Eu acho fantástico. Mas é uma que coisa antológica, para a mulher. Cordinho. Que levou um chifrinho. Não, vai na venda. Agora só um pouquinho, dá licença, Mário pode fazer o comentário dele? O Nietzsche é uma das grandes figuras, herdou aquela cultura da filosofia alemã, daquele século extraordinário, onde no século XIX a Alemanha editava em média 50 mil títulos por ano, de livros, né? E existiam mais de 100 faculdades, universidades, etc., num conjunto na Alemanha daquela época. Então, ele se cria naquele ambiente, se torna amigo de Wagner, se torna amigo de Schopenhauer, segue o exemplo de Schopenhauer, viveu um pouco antes dele, mas ele conheceu, foi professor na Basileia, na Suíça, durante 7 anos, e foi uma figura extraordinária, com frases, axiomas realmente espetaculares. E o Nietzsche foi descoberto depois da sua morte, digamos assim, porque a sua irmã se apodera de todos os seus escritos, manuscritos, aquelas coisas todas, e inclusive auxilia na campanha, chamada, né? Eu digo, os seus ditos são usados na campanha nazista da Segunda Guerra Mundial. Nada a ver com Nietzsche, né? A história do super-homem, do homem acima de tudo, etc., que foram criados pelos nazistas, se calcando no pensamento de Nietzsche, que não tem nada a ver à procura dele. Ele se notabilizou por uma frase: Deus está morto. Ele não gostava da Igreja Católica, ele não acreditava nos dogmas da Igreja. E quando ele disse que Deus está morto, em realidade ele não queria dizer que Deus está morto em verdade. Ele queria apenas propor que para determinadas pessoas sequer existia Deus. Num dos seus livros mais famosos, Entre o Bem e o Mal, e sim, assim falava, ou assim falou Zaratustra, é um personagem que já criado, já antigo, que ele modificou
e colocou, pela sua idade, pela sua cultura, pelo seu conhecimento, frases fantásticas e momentos de ensinamento profundamente filosóficos. A filosofia não é para ser simplesmente lida, é para ser estudada. Cada um desses grandes autores, eu trouxe aqui um raro exemplar de uma coleção fantástica dos maiores filósofos da humanidade, desde os franceses, Descartes, os alemães, todos eles, principalmente os gregos, né? Peirce, os ingleses também, a filosofia inglesa realmente é fantástica. Então Nietzsche faz parte da cultura, faz parte daquilo que as pessoas aspiram, de conhecer a si mesmo, né? Conhecer o seu próprio mundo. A filosofia nos dá esse poder. Quando você começa a ler filosofia, você começa a se conhecer. Você faz um autoconhecimento. Por que ele disse isso? Eu sempre comento, ainda comentei na Rádio Pampa, que um filósofo atrás do outro é uma espécie de mimetismo, de mimese. Um capta o pensamento e vai aperfeiçoando o pensamento. Como já foi o caso do filósofo Heidegger, já nesse século, na época em que teve um envolvimento amoroso com a grande Hannah Arendt, que foi também uma filósofa de origem judaica. Então, quero dizer para vocês, vale a pena sim ler qualquer livro de Nietzsche, mas preste atenção, poucas pessoas leem mais do que 3 ou 4 páginas, porque querem uma leitura superficial. Esta não é uma leitura superficial, é uma leitura profunda e você vai ter muito a ganhar com isso. Mas hoje Obrigado, as Vitorino, por coisas me são permitir. feitas, Marne, na superficialidade. Isso. É difícil de ir um pouco mais profundo, da pessoa querer realmente se conhecer, ver os seus defeitos, enxergar suas qualidades, ver aquilo que pode mudar. As pessoas estão na superficialidade, nas suas relações e com elas mesmas. Digo mais, as pessoas hoje só procuram os seus direitos e não os seus deveres. Eu digo mais, a velocidade das pessoas está em procurar os defeitos dos outros. Também. O senhor não é assim. O senhor não. Eu só Evidente queria que não, né, contribuir. Pois não. Falando em hoje- procurar defeito, ô Chicão, isso aqui não tá mais pra coador de sopa? Tá complicado esse bigode. E vocês chamam na noite biga. Isso aqui tá mais pra coador de sopa que pra bigode. Marne, não tá? Não, ele parece até um croissant. Só um pouquinho. Mas aí eu vou embora. Eu gostaria, Marne, eu gostaria de te dizer que hoje, eu sabendo que era aniversário do Nietzsche, eu tenho uma frase que eu tirei dele e em tua homenagem eu gostaria de colocá-la. Muito obrigado. Segundo ele, as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Achei bem Ele bem é nítido. maravilhoso, né? Bom, e outra, já aproveitar. E aqueles que... Essa aí ficou bonito. Olha aqui, sobre a música, ele diz que Deus deveria conhecer música. Ele diz o seguinte: e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. É claro, se você vê um monte de gente pulando, não tá ouvindo a música, sério, esse camarada é maluco, isso é tipo Vitorino, maluco, insano, aquela coisa. Aí quando você ouve a música, né? Você ouve a música, você entra... Mas isso foi figurado em relação à inteligência. Muitas vezes você aborda um tema com uma certa profundidade que quem não o entende o critica. Entendeu? É verdade. Então a abordagem do Nietzsche era nesse sentido. A música foi uma mera metáfora para colocar... Continua boiando, né, mano? Né, mano? Tá tão bonitinho, marronzinho. Olha aqui, ó, deixa o nosso Eu sou telespectador. ridicularizado aqui, não adianta. Pois é, Eu tô elogiando o seu eu blazer. tento Eu sei, botar um eu lhe admiro muito, eu lhe pouco admiro de muito. respeito, mas a gente A senhora está verdoenga. só respeita se a gente se respeita. Fala, Carla Grilha. Eu até gostaria de perguntar para a Roberta, que tem uma telespectadora, Elisete, que já me perguntou faz muito tempo. Ela vem me perguntando, por favor, pede para a Roberta repetir a frase sobre perdão. Tu tens, Roberta, Tem. a frase Peraí que eu sobre tenho perdão? sim, é verdade. Vários telespectadores escreveram pedindo isso. Um momentinho, eu só logar Enquanto isso, isso, o Rafael Neto, quando viu quando o Marne mostrou o Nietzsche... sim, achei. Diz que o Nietzsche é irmão do Olívio Dutra. Eu achei parecido com o Olívio Dutra, mas vocês estavam achicalhando, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Olívio Dutra eu não conheço, mas sei da profunda cultura do Olívio Eu tenho Dutra. profunda admiração Eu e também, respeito eu por também. ele. Um abraço, ele é um Olívio. homem correto, Isso, ele é um verdade. homem que É lê verdade. muito, Honesto. Só mandou fora e embora. Honesto é o mais importante, honesto e É. não se aproveitou do poder, É embora verdade. tenha sido um péssimo gestor. mas não se igual aproveitou foi uma do pessoa poder, honesta, né? Mas foi honesto, tinha a convicção dele, administrou de acordo com as suas convicções. E ele continua morando naquele apartamento lá No no IAPI, Brasil,
que ele alugou, comprou o apartamento da frente. Esse não roubou mesmo, esse foi honesto o tempo todo. Onde ele tem só para os livros dele, Marco. Ele tem um apartamento na frente do dele só para os seus livros. A frase, por favor, Roberta. Sim, Magda. Então, segundo o Talmud, que é um livro que fala muito, que traduz o que está na Torá, que é um livro sagrado para o judaísmo, sobre o perdão. O primeiro a se desculpar é o mais sábio. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Faz sentido, né? Faz sentido. Bacana. Fala. Não, eu queria levantar uma questão... gagueira? Não, eu queria levantar uma questão sobre esse negócio de pensadores. Surgiu uma briga agora no final da tarde envolvendo a Anvisa, o ministro Terra, por causa da liberação da maconha. Da liberação do plantio da maconha para fins medicinais no Brasil. O presidente da Anvisa se mostrou absolutamente favorável, fez um discurso emocionado. Mas claro. Na liberação hoje para autorizar. E o ministro Terra insiste que a maconha para uso medicinal é uma utopia. São grupos de pressão criando isso, coisa e tal, O ministro Terra, eu tenho um profundo respeito, ele é médico, ele é gestor, é um homem que tem um histórico, coisa e tal. Mas assim, o que me deixou preocupado, Magda? O FDA, que é o Federal Drugs Association americano, é extremamente rigoroso. E o FDA liberou para todos os estados americanos para legislarem à vontade sobre o plantio da maconha para consumo medicinal ou até o plantio para consumo recreativo. Então, assim, desculpe o ministro Terra, mas entre as dezenas de cientistas e médicos do FDA e a opinião isolada do ministro Terra, eu devo entender, ministro, que talvez a opinião pública mereça um esclarecimento melhor sobre a sua postura em relação à liberação. Olha bem, não estou pedindo liberação da maconha, mas eu quero que a verdade seja dita. Afinal de contas, comunidade científica, a maconha tem estudos sérios que provam que o seu uso medicinal é adequado, como disse hoje o presidente da Anvisa, ou ela é uma utopia, como um artigo que o senhor assinou, ministro, há 2 meses atrás, dizendo que tudo não passava de grupos de pressão e traficantes e gente interessada em liberar o uso medicinal para que se liberasse depois o uso recreativo. População, olha bem, não é uma opinião de um médico, de um gestor, é a opinião do ministro. Mas então isso o país tem o direito de saber. Eu gostaria de justificar a opinião do ministro, até para que a gente tenha o ponto e o contraponto, né? Porque eu ouvi a entrevista do ministro e o que ele diz, e agora está falando um advogado que não entende nada de medicina e vai repetir as palavras de um médico. Ele disse que a maconha tem 480 substâncias que fazem mal e uma que é o que tem esse efeito benéfico. O que ele quer é que se regule isso para que se faça apenas, que se extraia esta que traz o benefício e não se use como desculpa a maconha para usar as 479 coisas que farão mal à pessoa. Essa é a tese do ministro. Não sei se o Vitorino chegou a ouvir a explicação. Não, eu Essa ouvi, foi a explicação técnica que eu ouvi. Mas a minha preocupação é a seguinte. Então, 38 países, dentre os quais os Estados Unidos, estão errados? Quer dizer, então os médicos, os cientistas e os órgãos reguladores desses países estão errados? A Terra é plana. Porque eu vi essa explicação do ministro e eu entendo o seguinte, se é para liberar para o uso medicinal, esse produto vai ser processado. E até que ponto esses efeitos, porque o THC, o tetrahidrocannabinol, tem um efeito bem específico sobre o organismo, né? Então, esse é o que traz o benefício, né? Sim, seria o benefício. Mas resta saber, por exemplo, se esse processamento para uso medicinal vai afastar os perigos ou os malefícios de outros componentes. E eu não acredito, honestamente, ministro, respeitosamente, eu não acredito que um órgão dos mais rigorosos do mundo, como é o FDA americano, Federal Drugs Association, vá liberar o uso da maconha para os Estados Unidos, para que os estados legislem
em relação à matéria. Então, cabe aqui... E o pau comeu agora, Tati, porque o discurso do presidente da Anvisa foi bem forte. Eu vejo isso muito... Eu não confio no presidente da Anvisa. Eu vejo muito isso no crescimento dessa voz que se deu para todo mundo, que transformou entretenimento em verdade absoluta. Essa onda da anticiência que a gente está vendo são os antivacina, são os terra plana, são os anticanabidiol. Porque você tem... ir contra esse avanço e usar isso como... Eu já disse aqui, é como você sentar na frente de uma autoridade com uma criança que está convulsionando e que tem ali a possibilidade da cura e você tem que explicar para essa autoridade que você não quer fumar maconha na frente do gasômetro, que você quer usar ali o benefício médico, que é extremamente processado, e são pessoas que eventualmente, eu vi essa discussão nascer quando meu pai ainda estava em tratamento contra o câncer a fosfoetanolamina. Você não pode tirar da pessoa que está ali no estado terminal e que já disse, eu quero tentar qualquer coisa. Algo que está, por exemplo, em fase de teste. Sendo que, no caso da maconha, como uso medicinal, já passou da fase de teste, já é uma certeza absoluta. O problema é quando essa onda de anticiência, de teoria conspiratória virando verdade absoluta e de uma discussão polarizada em torno disso, começou a dar voz para um bando de maluco. E isso começou a chegar num ponto que algumas autoridades foram levando para si verdades dessas. Como, com todo respeito ao ministro, coloco, é um retrocesso, é um atraso dizer algo disso. Porque achar que você explicar para cientistas que estudaram uma vida inteira para separar cada substância a ponto de reconhecer o que é medicinal e o que é usado para droga, o THC é usado para quem fuma. É outra questão. Você subestimar o trabalho de pesquisadores que anos a fio lutaram para encontrar essa solução, você só demonstra publicamente que você consome páginas obscuras de blogspot.com para buscar informação. Porque o Marconi, assim, quer ver uma coisa? Essa explanação que o Ruschel trouxe foi a defesa do ministro quando ele foi questionado, mais ou menos nos termos que eu questionei aqui. Mas eu levanto a seguinte questão. Ninguém em sã consciência come uma planta, um pé de papoula, certo? A papoula dá origem ao ópio. E do ópio é derivada a morfina. A medicina hoje precisa da morfina. São dezenas de medicamentos produzidos pela morfina. E o ópio, se sabe, é devastador para o organismo. É uma droga fortíssima. Então, assim, qual é a questão que eu levanto? Será que o ministro não deveria, de repente, por sua assessoria e abandonando, quem sabe, uma ideia pré-concebida, ouvir um pouco mais, ele como médico, como gestor, tentar trocar ideia com especialistas? Liga para o presidente do FDA americano, pede uma cópia do estudo que foi feito. São dezenas de outros países, o Canadá, no Oriente, vários países já liberaram o uso medicinal. E nos Estados Unidos está liberado geral. Não tem nem sentido achar que é uma discussão... Tem 11 estados americanos que liberaram de forma recreativa. Então, assim... E são duas maconhas diferentes. Sim. Que fique claro, né? Mesmo a de uso recreativo é de uma coisa. O que demonstra o ministro nessa é não ter noção do que está falando. É achar que a pessoa, o cidadão que tem um filho pequeno precisando disso, ele vai comprar um saco de maconha e que o cidadão em casa vai dizer, não, peraí, tira as folhas aqui, vê no Google aí o que é que usa para espremer, para tirar os... Não é assim. Isso vai para a indústria farmacêutica, isso vai ser trabalhado em hospitais. À noite, come e dorme, tu come e dorme, come e dorme. Sabe? Aí não precisa ser maconha, um pé de alface. Pé de alface também faz dormir. Eu fico envergonhado por ver publicamente autoridades demonstrarem que não tem a menor, que tratam de forma política algo que é questão de saúde, que precisa do trabalho de um pesquisador e de um profissional da área médica para emitir uma opinião sobre isso. Eu não quero não uma decisão eu não quero fechar. Maconha. O Marconi, eu não quero fechar o meu conceito sobre o assunto, mas assim, eu gostaria que esse assunto avançasse junto à opinião pública, porque a população precisa saber. Os medicamentos que são produzidos à base do tetrahidrocannabinol são medicamentos para pessoas com doenças graves e dores alucinantes, tal qual a morfina. Não, e se ele tá preocupado... Ninguém vai tomar um comprimidinho de maconha para resfriado. E se ele está preocupado com substâncias tantas que fazem mal à saúde, dá uma olhadinha na indústria do cigarro, na indústria da cachaça, de repente, já que a questão é essa. Supostamente a preocupação seria essa, e acredito que isso deve ser levado em consideração, é que bater de frente com a indústria tabagista é complicado, né?
Nossas redes sociais, você sabe, você participa do nosso programa sempre, ou participa de tudo que a gente posta, ou que nós postamos, você está sempre ligado no Atualidades Pampa. O que nós temos aí? No Facebook, Atualidades Pampa, a Kátia bate palmas para o Vitorino, concorda com ele, a Suzana concorda com o Vitorino, com o Marconi, sobre a explanação a respeito desse assunto da maconha. E do uso, então, médico, né? E dessa polêmica com o ministro. Já vai ter xingamento aí dizendo que a gente quer a liberação da maconha. Não teve, por enquanto não. Ainda não? Não, ainda não. Ainda não cheguei lá. O Derli pergunta, e a cura do câncer? Faz um paralelo entre uma coisa e outra. Que foi o que eles falaram ali. A Ana anunciou ontem um avanço interessante da medicina brasileira. Vamos ver até onde vai. E brasileira, inclusive, né? Exatamente. Ana, aí no nosso WhatsApp. Muitas pessoas aqui tratando do assunto, dizendo que, claro, o ministro deve se informar. E até quem traz aqui o Valmar de Porto Alegre, ele fala, se fuma maconha nas paradas de ônibus, nos parques, nos campos de futebol. E às vezes a gente fica até tonto, pasmem. A maioria das pessoas no interior, nas faculdades, nas ruas, precisa mesmo liberar quando essa é a situação, é o questionamento dele. E também as pessoas falando aqui, o Eduardo Quadros fala que, como o Marconi, que a maconha tem 480 substâncias malignas, mas e o cigarro? Ele é analisado, o que vai para o pulmão dos fumantes. Mas é uma grande história ir contra essa indústria e principalmente se liberassem a maconha seria um grande golpe no comércio dos traficantes. O Vitorino aqui, um esclarecimento do Sandro de Novo Hamburgo, que ele fala que o FDA é Food and Drugs Administration. Eu disse Association. Então é ele que, muito obrigada pelo seu auxílio. É um órgão, uma secretaria. E até aqui o Ricardo, ele fala que diversos tratamentos existem hoje e estão disponíveis, mas vão contra grandes indústrias farmacêuticas. Sim, então é muito mais fácil tornar incurável uma doença para que as pessoas fiquem se medicando. E o canabidiol é bem mais barato, requer aí, claro, um processamento do material, mas mesmo assim sai muito mais em conta para quem está curando, às vezes, uma epilepsia ou doenças mais sérias. Deixa eu irritar, então, os antidrogalitos aí. O Uruguai, agora eles me xingam mesmo. Tô decepcionado, porque a Carla não viu nenhum xingamento ainda ali. Agora sim. Já chegou o xingamento, já. Legal. Você pediu? Você pediu, então eu tô indo bem. Achei. Então eu tô indo bem. Aqui no youtube.com/TV Pampa, o canal que você vai lá, se inscreve no canal, toca no sininho da notificação. Aqui a Clélia diz assim, Ferreira, o Gustavo é 10, o Ricardo para os viciados na maconha, o tratamento é outro. Aí, mas a Clélia diz, é 10 o Vitorino, mas maconha não, Vitorino. E assim, são várias pessoas aqui que pensam que realmente é maconha. Mas temos aqui também a Rosana de Montenegro, que ela traz que o pai dela, ele tem Parkinson e ele está usando há 3 meses a medicação à base de canabidiol e tem melhorado de maneira significativa o seu tratamento. Tem uma criança também que se trata. Deixa eu pegar uma coisa de forma generalizante. O Uruguai liberou a maconha há mais de um ano. O país acabou? Tem aumento de violência? Posso contar uma rápida historinha? De maconheiro? Sim. Então vamos lá. Nelson Mota. Vamos lá. Nelson Mota, compositor maravilhoso, escritor, nota 10. Escreve grandes artigos no Jornal do Globo do Rio de Janeiro e outros jornais do Brasil. Deu uma larga entrevista, ele está completando 75 anos, agora dia 29, ele completa 75 anos, ele diz o seguinte, olha, eu fumo maconha desde os 20 anos de idade. 75 com 20, dá quanto? 55 anos fumando maconha. Olha que belo exemplo tá dando ele. E aí a memória, minha memória tá a mesma coisa, tá? Acho que até melhorou, talvez porque eu não tenha começado a fumar maconha com 13, 14 anos. Olha o comparativo que o Nelson Mota fez. Eu acho que isto é uma promoção da maconha. Você fumar a maconha, né? Incentivar as pessoas a usar a maconha que ele usa há 55 anos, desde os 20 anos de idade. Ele completa 75. Então, ele tá em todos os sites, aí você pode ler isso que eu estou falando agora. Eu acho que isso é um erro. Promover, sim, a maconha. Aí eu acho errado. Eu acho que a gente desvirtua um pouco o assunto e ele começou de uma maneira e agora ele vai indo e eu disse que do primeiro assunto eu não vou opinar porque eu aprendi a opinar sobre direito e ainda às vezes dou minhas derrapadas aqui sobre medicina menos ainda. Mas a gente não pode derivar da matéria. Uma coisa é que estávamos discutindo ali da maconha em si e a substância que poderá beneficiar e nós permitirmos ou não no Brasil. Sim. Isso é uma matéria e sobre ela eu acho que foi bem debatida pela bancada.
Outra coisa é uma discussão que é muito ampla, que seria a liberação da maconha para terminar com o tráfico no país. Isso é outra discussão. E a terceira, que é aí que me indigna, é nós compararmos com a questão do cigarro. A questão do cigarro, porque eu sou de uma geração que era incentivada a fumar, né, dona Magda? Nós éramos incentivados a fumar e daqui a pouco nos ensinaram que fazíamos muito mal. Os filmes, né, os grandes filmes, né, Clark Gable eram fumando. E aí foi nos ensinado que o cigarro fazia muito mal e a grande maioria conseguiu parar de fumar. Então eu só quero separar que por ter essa substância boa dentro da maconha, que não vá se agora achar que fumar maconha faz bem. E é por isso que eu quis enfatizar os 479 substâncias que fazem mal na maconha, para que a pessoa que queira fumar maconha, não que ela não possa, porque eu sou um liberal, por mim tu fuma o que tu quiseres, mas que tu saibas, como eu com 15 anos fumava, não sabia que fazia mal, cara. Então hoje, se eu quiser fumar maconha, eu tenho cultura oferecida aqui pela Atualidades Pampa, que 479 substâncias fazem mal, e você faz o que quiser. Só para pontuar, quando eu trouxe essa questão da comparação com o cigarro, não em relação ao saber ou não saber o que se fuma, mas a ação da Anvisa. Né? Porque independente, a gente sabe, por exemplo, no caso da maconha, você ainda tem uma substância boa. No caso do cigarro, você não tem nenhuma. É zero. E mesmo assim, você não tem a ação da Anvisa combatendo. Você teve aí uma medida ou outra de combater comerciais aí e tal, tirado por... Mas ela continua sendo uma droga lícita. É uma preocupação seletiva. É uma preocupação seletiva. A gente fala, seletiva, se preocupa com uma coisa, com os riscos, bate de frente com essa indústria, então, né? Que já tem ela atuando de forma muito grande, sem nenhum ponto positivo, como no caso. Acho que a discussão envolvendo proibições no Brasil, ela pode navegar por muitos mares. Eu não quero levantar outro assunto aqui, senão a Magda vai bater em mim, mas assim, ó. Já levantando. Por que todas as Américas permitem o jogo e o Brasil não tem jogo? Isso é tema para muita coisa. Eu bifurcaria isso. Como que não tem jogo se tu vai numa lotérica e tem 40 tipos de jogos para fazer? Aí a discussão fica maior ainda. Por que os cassinos foram fechados no Brasil? Por quê? Porque a esposa do Marechal Dutra não gostava de jogo. E ele foi presidente, depois do Getúlio, e ela disse, não, vamos proibir isso aí. Ele foi lá, assinou, proibiu. A moça já morreu? Há muito, já. Década de 40. Mas ela é muito poderosa, porque até hoje continua valendo. É verdade. Olha aqui, ó, vamos parar tudo aqui agora, porque eu agora quero falar para vocês algo muito, muito, muito importante. A clínica Dr. Elísio Marques da Silva percorreu uma longa trajetória e, finalmente, hoje podemos afirmar que é uma clínica digital. Diante disso, não há o que negar, pois é uma clínica privilegiada de dentistas que buscam aperfeiçoar os seus conhecimentos e habilidades dentro da odontologia, mas sempre baseados em evidências científicas. A clínica Dr. Elísio Marques da Silva sabe que mais que criar sorrisos é restaurar confiança. Portanto, se você está procurando experiência, agilidade e dedicação, eu vou dizer que você achou. Ligue, marque a sua consulta e tenha o sorriso que você merece. Até porque com um bom sorriso a gente fica até mais bonito e mais jovem. Repetindo o telefone que está aparecendo aí na tela, 51-3204-3204. Agende já. E transmitindo, como sempre faço, nesse momento, um forte abraço do Dr. Sorriso. E Magda, ainda sobre esse assunto, mas uma notícia boa. Vamos lá. Que não vai gerar discussão no ponto de termos favor ou contra, porque a Polícia Civil aqui em Porto Alegre conseguiu desarticular, pasmem, um sistema de teledroga. Ou seja, era uma teleentrega de droga para pessoas que não conseguiam ir até os locais de comercialização. Então elas se utilizavam desse serviço, exatamente. Tinha até precinho, né? Foram então 13 mandados de busca e apreensão que foram realizados. Foram presos então 15 motoboys que participavam desse esquema e a gente fala que foram 30 clientes que eram atendidos por dia. Então o negócio era lucrativo. Eram 30 entregas que eram realizadas. Sociedade bem atendida, a sociedade estava atendida. E bem esquematizado também, porque eram todos clientes conhecidos, como foi declarado, ou seja, pessoas que se conheciam e eram de confiança. E essa investigação, parabenizando inicialmente a polícia, porque ela acontece desde fevereiro. Foram instaladas escutas, também mensagens que foram localizadas, prints de situações e negociações, então tudo muito bem articulado para que se conseguisse desmantelar essa quadrilha o mais rápido
rápido possível, mas também de maneira mais efetiva. Porque não é prender um, prender dois, mas chegaram à fonte onde tudo acontecia. Temos as imagens aí da operação que foi, então, bem extensa. Hoje pela manhã aconteceu na Vila Cruzeiro e, claro, parabenizar a todos pela excelência, sem feridos, sem grandes, vamos dizer assim, consequências negativas, só positivas para a cidade de Porto Alegre. Bom, e aliás, nós tem passado por nós quase que diariamente algumas ações, e muitos resultados de investigações, de ações da polícia que a gente só tem que louvá-los, né, Vitorino? Porque efetivamente eles estão trabalhando muito e sempre a inteligência em primeiro lugar. A inteligência em primeiro lugar. É 30% de transpiração e 70% de inspiração. Eles investigam. Você sabe a que se deve isso, Magda? Elas não vão gostar do que eu vou falar agora, mas é... Mas tu hoje trouxe só coisa que ninguém vai gostar, isso? É a turma da... Não, eu tô afim de ser xingado. É a turma das delegatas. Lembra quando uma turma de delegadas, alguns anos atrás, foi efetivada, passou no concurso, foi efetivada na polícia, que o pessoal brincou com as delegatas, que eram jovens, mulheres de 30 e poucos anos, belíssimas, mas extremamente inteligentes. E eu lembro que na época houve até uma certa brincadeira, que eu quero ser preso, coisa e tal, Essas delegadas foram ascendendo na polícia. E aí passaram a virar titulares de delegacias especializadas, e algumas delas até o comando, a nossa secretária de Polícia Civil, doutora Nadine, é uma delegada extremamente experiente, coisa e tal. Então, assim, o trabalho dessas jovens, claro que não é só o trabalho delas, né? Mas eu digo, principalmente o trabalho dessas jovens somou a delegados experientes, como o doutor Alexandre Vieira lá, e outros delegados experientes, que ao longo do tempo foram somando. O Rafão também no DENAC. O Rafão que está agora na Secretaria de Segurança do município. Bem ou mal, o Rafão está toda hora. Você vê, operação aqui, operação ali. Lá tá nos dando enfermeiros no centro, lá. Acabou com o sossego. É isso que a gente tem falado, porque mudou a forma de trabalhar da polícia, como vocês usaram a expressão inteligência, né? É exatamente isso. Parece que essas novas academias estão pessoas que estão estudando o crime na sua anatomia para quando fazer mega operações muito bem sucedidas, porque as prisões são mantidas. Todas as matérias evoluem, né? Exatamente, e há um entrosamento. E esse delegado aí, o doutor Juliano Ferreira, é muito experiente do 17º, ele comandou toda essa operação, olha, ficou todo mundo impressionado. A gente fala de operações que não tem um grande número de feridos, pessoas, transeuntes, pessoas que estavam no local e acompanhavam isso, estão parabenizando. E ainda sobre as delegatas, e a gente fala, né, a inserção da mulher nesses espaços onde não era muito comum, inicialmente chama atenção pela sua beleza, por seu diferencial, mas a gente fala, cada vez é mais natural, cada vez mais elas são respeitadas pelos trabalhos que desenvolvem e principalmente pela inteligência, porque elas também trazem esse adendo e a gente fala, às vezes, ter uma concepção um pouco mais elevada de como deve agir, de como deve fazer, de como deve ser a conduta. Claro, como o Ruschel ressaltou, é uma ideia da Academia Nova que traz a ideia de que quantos menos feridos e quanto mais rápido fomos efetivos em tirar essas quadrilhas e esses grupos, porque prender aquele que vende na esquina, aquele que está correndo, aquele que está na frente da escola, não vai levar a lugar nenhum. Amanhã já tem outra pessoa no lugar dele. Gelo. Reposição é muito rápido. Enquanto isso, lá em Brasília, Pernambuco e outros lugares. Falou em polícia, em coisa errada, da polícia para a política, para a polícia de novo, voltando a porque hoje a política e a polícia são sinônimos quase. Por quê? Porque hoje está chegando perto de políticos e grandes empresas e tudo mais, e a polícia está conseguindo fazer o seu papel, né? O Ministério Público também. Mas, enfim, trazendo a notícia da ação hoje de busca e apreensão na residência do presidente do PSL, o Luciano Bivar, na sede do partido também, na casa de 3 candidatas que eles apontam, que investigam, que sejam candidatas laranjas e que o dinheiro tenha sido utilizado de outras formas na gráfica. Tudo isso aconteceu alguns dias depois do desentendimento entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente do PSL. Nós mostramos aqui o vídeo no qual o presidente fala que o Luciano Bivar já não existe mais, enfim, quando questionado, o Ruschel tratou desse assunto. E essa investigação, então, toda essa busca e apreensão que o advogado do Luciano Bivar tratou como pirotécnica, exatamente. Esse é o Bivar.
Esse é o Bivar. Que carinha, hein? Ele aconteceu alguns dias depois, então, desse desentendimento. Tem alguns que criticam a ação porque foi feita exatamente um período muito curto, logo após esse desentendimento. Questionam, é coincidência? Não é coincidência? Tem alguma ação, né, do ministro da Justiça e tudo mais na condução dessa questão toda. O negócio é que em Brasília as questões dos partidos estão muito complicadas. O PSL hoje muito dividido, aliás, o PSL nunca foi uma questão, né, unânime, né? Foi um partido que cresceu em cima de um nome, que foi o do presidente da República. Ele não tem unidade, cada um enxerga o PSL de um jeito. E hoje, os deputados, aqueles que querem largar do PSL, se o deputado larga do partido, ele perde o mandato. E esses deputados não querem perder o mandato, dizendo que existe uma justa causa, porque o presidente do partido está sendo investigado. Mas quantos presidentes dos partidos são investigados? De um outro lado, tem, por exemplo, Tabata Amaral, Marlon Santos, do PDT, que também querem sair do partido. Mas estes querem sair do partido porque alegam que sofrem pressão dentro do partido, que estão perdendo espaço dentro do partido, porque votaram a favor da reforma da Previdência. Nesse caso, o argumento é diferente, né? Eles estão sendo coibidos, enfim. Existe uma exceção na lei. Existe uma exceção da lei, né? E nesse caso, Tabata Amaral e outros parlamentares já anunciaram que vão entrar na justiça, alguns deputados do PSL também e de outros partidos, para não perder o cargo, o mandato, para o partido se realmente deixarem. Carla, o Bibo me disse hoje de manhã, no telefone, que o Bivar quer expulsar ele, e ele disse que declarou na internet até que se sente muito honrado em ser expulso pelo Bivar. Ele quer sair do partido, o Bibo mas já me parece disse que o mandato é do deputado e não do partido. Não, o mandato é por exemplo, do presidente da República, mas o mandato é do partido do deputado federal. É do PSL. Então, e se ele sai do PSL, ele perde o mandato? Exatamente. Hoje sim. Aí ele tem que entrar na justiça para justificar o porquê que ele está nesses deputados, fazendo isso de sair do partido e pedir para a justiça determinar que ele que continue. Carla, eu vou levantar eu posso dar... Claro. Não sei se... Vai complementar isso? Vai falar. Eu quero começar pela primeira parte, porque se lançou uma suspeição, e é uma das teses, né, de como houve a briga anteontem, nós estamos trazendo aqui a matéria diariamente, mas se foi investigar, há 2 meses atrás foi pedida essa busca e apreensão na casa do Bivar e o juiz de primeira instância não concedeu. Aí o Ministério Público Eleitoral recorreu, e então os desembargadores do Tribunal Eleitoral que foram quem decidiram esta busca e apreensão. Então tira um pouco dessa pressão de ser alguma coisa articulada com do executivo. Do executivo, exatamente. Então essa é a primeira, a segunda. Mas a questão que mais me inquieta, e essa eu tenho trazido, e o nosso telespectador às vezes ele demora um pouquinho para entender, ele acha que está se personalizando a coisa, mas a coisa ela é muito maior. O que me preocupa, cara, é que nós temos decisões e votações importantíssimas no país. E este partido é quem dá a sustentação, ou deveria dar, ou teria que ter a obrigação de dar a sustentação política. O presidente da CCJ, e o presidente da Câmara, o presidente do Senado, seriam que tem que articular as votações importantes que nós temos. Vejam que não se votou até agora uma votação que está pronta, que é da Previdência, porque estava se esperando agora como é que ia ser a distribuição das verbas, para assim então fazer numa chantagem direta. Então, isso é que me preocupa, cara, porque a ruptura dentro do próprio PSL, e quem vai defender a causa dos bonzinhos, né? Quem é que vai defender a causa dos bonzinhos? Então, esta ruptura, para mim, é a parte pior de tudo que nós estamos discutindo aqui. O que me assusta muito nisso tudo, que mais até do que... Claro que isso é suficiente para nos assustar, mas eu sou um ignorante jurídico em relação a tudo isso, e em qualquer um dos termos que são citados aqui, e eu me identifico com muita gente que sequer entende o que está acontecendo também, né, em relação à votação, porque o Senado sobe para o Supremo, desce escorrega 9, sobe 2, e aí vai, e aquela coisa toda. A questão para nós,
cidadãos, né, que temos que botar o relógio para despertar, comer um pão rapidinho para ir para o trabalho, voltar, escolher qual boleto vai pagar. Né? A questão é o seguinte, não está claro que o país está completamente à deriva com um cidadão lá, o presidente Jair Bolsonaro, em pleno desespero, cercado por um ou outro no qual ele confia, sem saber direito em quem confiar também no meio disso tudo, nem nos filhos, nem com os filhos dá para contar direito, e de que está extremamente na hora de uma medida especial para a situação especial que nós estamos vivendo. Mas Marconi, que situação? Honestamente, não sei, não imaginava que o país chegasse a esse ponto de saquear a dignidade do cidadão brasileiro dessa forma. E do cidadão estar apático, sem força, com fome, desesperado, escolhendo se compra um moletom para o filho ou um tênis para a filha para poder ir para o colégio. Eu não sei, várias vezes eu já conversei com o Marne sobre isso, já perguntei, né, sobre um passado histórico. Eu não consigo imaginar, vou repetir algo que eu digo aqui, que é só uma opinião minha, não quero incentivar ninguém a nada, mas está na hora do pau quebrar. Sabe, não dá na medida de que a gente tem, na próxima votação, escolha bem seu voto. Não vai escolher bem seu voto. Olha que tem razão. Não vai. Olha que tu tem razão. Se o voto fosse resolver alguma coisa aqui no Brasil... Já estava resolvido. Não, seria proibido e não obrigatório. Porque é a ferramenta que esses caras têm. Você cria aí, você tem partidos que criam pobres à torto e à direito e que são um partido que fala pelo pobre. Eu sou do pobre, eu voto do pobre. Que interesse esses partidos, por exemplo, vão ter em diminuir o número de pobres, se eles vão diminuir automaticamente o número de eleitores deles, que vão lhes manter no poder, em que se o cara deixar de ser pobre, ele vai controlar seu próprio orçamento, sua própria vida e não vai mais ter necessidade de nenhum programa que lhe garanta uma corrente no pescoço. Sabe, por outro lado, é um total desmando, ninguém mais quer saber se o STF, STJ, PSTF, ninguém quer mais isso. Sabe, o servidor quer o seu salário em dia, a gente quer andar com segurança e todo o resto mais, sabe? É clichê pra cá. Pagar menos imposto. Mas é o jeito. Vitorino. Eu queria abordar o assunto por esse aspecto. O Ruschel entrou ali no assunto exatamente no ângulo que eu queria entrar. Procurar cabelo em ovo, tentar encontrar qualquer tipo de represália por parte do governo em relação ao PSL e ao Bittar, essa busca e apreensão. Isso vem por ordem judicial, é a justiça que determina. Agora, eu estou imaginando o seguinte, já que o Marconi abordou de forma genérica, eu quero também pegar essa crosta e dizer o seguinte, vocês conseguiriam imaginar o Michel Temer autorizando a Polícia Federal a realizar uma investigação contra o MDB, o PMDB? Vocês conseguiriam imaginar o Lula autorizar uma investigação à cúpula do PT? Ou a Dilma autorizar uma investigação à cúpula do PT? Então, isso é um indicativo de que o país está mudando. Está mudando, tem muita coisa mudando. É que, o perfil, a visão hoje é outra. Pô, o FMI hoje divulgou uma nota dizendo, sim, o Brasil começou a andar para frente. Isso, Vitorino. O FMI divulgou uma nota... O número de homicídios no Brasil de janeiro até hoje caiu 22%. De cada 5 assassinatos, nós estamos salvando uma vida. Ações trabalhistas caíram 60%. Sabe? Então, alguma coisa está acontecendo. O agronegócio vai colher o maior número de grãos dos últimos 22 anos. A ministra da Agricultura divulgou hoje, junto com as autoridades do setor do agronegócio. O MST não promoveu nenhuma invasão desde janeiro. Por que será, né? Por que será? Então, assim, vamos olhar isso. O Brasil está andando para frente. Hoje, o presidente Bolsonaro, agora à tarde, assinou o 13º para o Bolsa Família. Aí estava todo mundo, mas dinheiro para vagabundo. Você sabe de onde veio o dinheiro do Bolsa Família? Das 12% dos benefícios que foram cancelados por vigarice, por trambique. O pente fino continua passando. Eu sempre disse aqui, se o Bolsa Família for só para quem precisa, ele vai poder pagar o dobro do que paga hoje. O que tem que acabar com a fraude. Então, já acabaram com 12% de fraudes do número total. E o ministro Terra disse hoje na entrevista o seguinte, o dinheiro que está aqui, esses 2 bilhões, vem de 1 bilhão 700 e pouco, nós economizamos só acabando com a fraude. Então, sabe, acabou com a sacanagem aqui e deu aqui.
Então, sabe, está na hora da gente olhar um pouco isso. E eu acho que essa crise do Bolsonaro com o PSL, quando o Bolsonaro disse, olha, o Bittar está queimado, o Bolsonaro já sabia o que estava dizendo e o que estava acontecendo. Eu vou continuar nessa onda das boas notícias, vou dar uma notícia muito importante para aquelas pessoas que têm perda auditiva. Vocês sabiam que existe uma clínica aqui em Porto Alegre especializada em audição? Eu estou falando da Mais Sons, Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e, principalmente, pacientes que não se adaptaram com próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva é uma coisa muito séria. Ela pode acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Se você tem algum familiar com problemas auditivos, você tem que encaminhá-lo imediatamente até a Clínica da Audição. Você liga para o número 3061-7373, prefixo 51, 3061-7373 e agenda a sua consulta. A tecnologia mais moderna do mundo, referente à audição, você encontra exatamente na Mais Sons Clínica da Audição. Portanto, faça, isso é um favor que você faz para a pessoa que está do seu lado, para o seu amigo. Às vezes as pessoas não percebem que elas estão perdendo a audição. E lá, na Mais Sons Clínica da Audição, com os exames, fica tudo resolvido. E falar em perceber e ajudar, a gente lembra que nós estamos concorrendo ao Prêmio Press. Para quem quiser, então, votar, participar. Quem está na nossa audiência é o Bruno Soares e a sua irmã, a Mari. Eu também estou concorrendo, ele é o nosso produtor na Rádio Grenal do Duplo em Debate. Um abraço para ele. Lembrando que estamos concorrendo, eu na Rádio Grenal, Marconi pela 104, Marne pela Pampa, o Vitorino também, Magda Beatriz, jornalista do ano. Então, vá lá. E o programa Atualidades. Exatamente, todos nós aqui da bancada. Estamos na última semana de votações, então participe, ajude a gente, porque muitas pessoas estão, eu adoro vocês, eu amo vocês. Vocês nos ajudam votando lá no site, que daqui a pouquinho vai aparecer na sua tela. Não esqueça, você pode votar uma vez por dia. Tá aí na com tela. O seu CPF tá aqui embaixo. Vote, acesse e participe também. Eu já perdi o Nobel da Paz, isso já... Mas Vocês esse é o problema é o teu temperamento, né? Para ser o Nobel da Paz, tu vai ter que melhorar um pouco. Não ajuda? Tu vai ter que pisar mais em... Tu é muito... Às vezes tu perde as estribeiras, isso não é muito legal. Fala, Carla. Eu gostaria de falar de trazer a contribuição dos nossos telespectadores através do youtube.com/TV Pampa, o nosso canal no YouTube. O Vitório, parabéns, hoje o programa está de alto nível. O Edmundo, PSL, a questão acho que é por transparência e pelo dinheiro, ele coloca. O Vanderlei Nascimento diz que é só coincidência essa questão da busca e apreensão no gabinete na residência do presidente do PSL. Já no facebook.com/atualidades Pampa, Elisa Conceição diz que sem povo educado não chegaremos a lugar nenhum, todos falam que é importante, mas ninguém faz nada. A Jussara diz que o Marconi falou tudo o que ela gostaria de dizer, dá parabéns. E a Maristela Santana, concordo com o bonitão do Marconi. Se tivesse candidato bom, não seríamos obrigados a votar, iríamos por conta própria. Ela tem toda a razão. O Sugar Boy. Olha aqui, é um sucesso. Entre todas essas coisas, além das nossas redes, você agora sabe que tem a oportunidade e o prazer de nos rever aos sábados, 7h30 da noite, com os melhores momentos do Atualidades Pampa da semana. Então, agora você está com essa semana cheia, sem deixar nada para lá. Edson Heiheimer. Edson Heiheimer é um telespectador nosso que diz que foi bloqueado, que foi tirado do ar, enfim, e ele pergunta. Eu vou ver o que é o Edson, porque quando a gente pergunta, as pessoas dizem que, nos explicam que o que a gente explica para vocês aqui. Alguma coisa mais grosseira, alguma insinuação, ou palavras até mesmo de baixo calão e tantas outras grosserias que às vezes as pessoas fazem sem necessidade, né? Talvez às vezes até por um pouco de vontade de estar no nosso lugar e não estar, automaticamente o nosso sistema de computação ele acaba bloqueando a pessoa. Mas eu vou reivindicar o teu assunto, tá bom? Roberta. Magda, eu só gostaria de comentar a última fala do Gustavo Vitorino, que é exatamente isso. Nós estamos fazendo reformas estruturantes e que vão modificar, transformar o nosso país. São reformas que já aconteceram em países como o Reino Unido, como a Polônia, como a Austrália.
E nós sabemos que ao longo dos anos esses países entram num nível de crescimento que é sustentável. Então, paciência e vamos sim olhar o lado positivo. Só queria dar esse fechamento. Bom, a minha manchete é sobre o investimento em saúde no mundo. Na semana passada, eu trouxe a vocês os dados sobre o envelhecimento da população que está acelerando aqui no nosso país. Mas isso não acontece só no Brasil, no mundo inteiro. A ONU fez uma estimativa que o mundo vai ser mais idoso nos próximos anos. Dos atuais 960 milhões de pessoas com mais de 60 anos, nós vamos estar com 2 bilhões de pessoas até 2050. E os gastos da saúde vão crescer, porque é um grupo da população que precisa muito e que gasta mais em saúde. A previsão é de aumentar 42% até 2030, chegando a 15 trilhões de dólares em investimentos em saúde. Qual é a solução? É prevenir. Por quê? Quanto mais cedo uma doença é descoberta, mais efetiva e barata é o seu tratamento. Portanto, eles já estão, o mundo inteiro está atento a investir na prevenção. Hoje são investidos 750 bilhões de dólares no mundo com essas iniciativas, com tecnologias que previnem e que postergam as doenças. Por exemplo, aplicativos onde o paciente tem o seu acompanhamento individualizado, a inteligência artificial já está sendo muito utilizada, mas a conta vai subir para 3,5 trilhões de dólares em investimentos em prevenção no mundo nos próximos 12 anos. Então aí fica uma janela de oportunidades para investidores do mundo inteiro. Isso não acontece só no Brasil, acontece no mundo e é importante nós estarmos atentos. O nosso país tem crescido muito na área da saúde em todos os espaços em que ela desenvolve. Porto Alegre, Rio Grande do Sul também é um estado que tem investido muito em saúde. Muito bem. Vitorino? Pô, Magda, eu vou falar uma coisa para você. Acho que chegou a hora de você ter um Soul. Eu Sabe qual é o Soul? Tá na hora de mudar meu carro mesmo. É aquele carro delicioso da Kia, que tem um design vanguardista, extremamente moderno, extremamente vanguardista. Pois é, esse carro está à venda por R$ 79.990. É isso mesmo. Eu vou repetir, R$ 79.990. Isso porque a loucura da Kia Sun Motors definitivamente chegou. Então, para você ter uma ideia, vou falar para você o que tem o Kia Soul para você entender que carro é esse. Olha só, o carro tem tecnologia, desempenho, tem conforto, mas o mais importante, olhem só os acessórios. Acompanha aí. Retrovisor automático, câmera de ré, porta-malas com porta-objetos, isso até o assoalho. Acabamento impecável, o carro vem com bancos de couro, originais de fábrica, ar-condicionado digital, transmissão automática com modos de condução, o volante multifuncional, aquele volante que tem tudo, você está vendo aí, e tem ainda um multimídia de 8 polegadas. O Kia Soul tem tudo. Kia Soul por R$ 79.990 na loucura Kia Sun Motors. Aqui a Sun Motors, você sabe, ali na Ceará 370 e na Ipiranga 8113 em Porto Alegre. Agora definitivamente você vai ter o seu Kia Soul. Vitorino, eu acho que tu está com a razão. Você falou em loucura, o Vitorino falou em loucura, e loucura era um dos aspectos mais debatidos na vida do Nietzsche. Então ele dizia o seguinte, a loucura é sinal de genialidade e de sabedoria. É um grau da genialidade e da sabedoria a loucura. Porque as pessoas absolutamente normais não ousam. E aí está uma ousadia da empresa. O próprio design do carro é super moderno, é maravilhoso, duas cores. Agora, o Nietzsche era doidão, né? Era doidão. Olha aqui, ó. O Nietzsche consumia... Olha aqui, ó, eu vou respirar, vou Salada. Contar até 10... para não emendar com o Chicão, que ele vai dizer, falar em loucura, tu passa para mim a palavra? Não. Eu fiz um intervalo, respirei 1, 2, 3. Tua manchete, Chicão. Não, antes da minha manchete, Dona Magda. Dona Magda. Ah, pois não. Eu vou dar 2 drops de futebol bem rápido, que interessa muito o pessoal em casa. O Eduardo Cudê, que é um técnico que eu sou fã,
Para mim, na escala dos técnicos argentinos que estão na Argentina, não fora, ele é o segundo, vai ser o novo técnico internacional. Ele é um técnico extremamente carismático, sanguíneo, é uma espécie de Renato Portaluppi argentino. Vai funcionar. O único entrave que está acontecendo é que o Internacional quer ele agora, porque o Internacional corre o risco de ficar fora dos 6 que vão para a Libertadores. E o Racing só libera ele a contragosto no final do ano, mas eu acho que o Internacional traz esse cara vai revolucionar com o Beira-Rio. Ele foi jogador, Chico? Foi jogador do Boca Juniors, até um volante. Ele é um cara que tem um estilo de se vestir parecido com o meu. Ele coloca camiseta no verão com fuller e atira para trás e usa óculos escuros. Ele é um cara muito Você acha ele um gênio? Acho ele genial, fashion, ele é um cara extremamente interessante. O estilo de futebol dele é parecido com o português do Flamengo. Outra coisa, amanhã, a partir das 7 da manhã, final... Bom dia, Rádio Grenal. Eu vou estar fazendo futebol fashion no final, entre 10 para 7, com a produção do Lucas Arruda e que é a apresentação do Thiago Mota. Claro, vai ser... Rocha, desculpa, vai ser gravado, porque às 7 da manhã não consigo me acordar. Nem com o Rei Conif e seus cantores ali no jardim. 5 da manhã tá aqui. Mas o Mário tem um biotipo que consegue se acordar. Ele se acostumou, eu não consigo. Tem uma operação que não dá certo. Relógio biológico do Chicão não é de plástico. É de plástico, relógio. Mas, só para atualizar a notícia, realmente se confirmou 4 deputados do PDT e 3 do PSB anunciaram a desfiliação do partido e vão pedir justa causa para continuar com seus mandatos. São eles Tabata Amaral, do PDT, Marlon Santos, PDT, Gil Cutrim, PDT, Flávio Nogueira, PDT, Felipe Rigoni, PSB, Rodrigo Coelho, PSB, Jefferson Campos, PSB. O PDT vai virar um partido nanico, né? Já está pequeno. Já está, né? Como é o Carlos Lupias? O Carlos Lupias está acabando com o PDT. Ele vai acabar com o PDT. Verdade. Vai virar aquele partido adesista pequenininho, nanico. Porque ele tá todo mundo saindo do partido, ninguém aguenta esse Carlos Lupias. Para quem não vai terminar quebrando, que do Russo, aquele dia. Votou. Terminou sem manchete. Só para mostrar quem é a Tabata Amaral, que nem todo mundo conhece, essa aí, ó. Foi a 6ª mais votada de São Paulo, deputada federal. Voltando à manchete do Chicão Tofani, a gente deu uma editada aqui no programa. Vamos lá. Eu só dei notícias do futebol da Rádio Grenal e também do Internacional. Dona Magda, quando eu anunciei a minha manchete, eu disse, vale a pena ter algo, tipo uma casa, um apartamento hoje em dia? Eu almocei com um empresário muito forte na Argentina e aqui. Ele tem esse seu nome apresenta, ele né? Tem Obrigado. E terminou de separar. Mas vendeu a mansão dele em Alphaville. Eu tô lendo a mente do Chicão. Esse cara, ele é presidente pro Brasil do Banco Cabal. Já ouviu falar do Banco Cabal? É um banco argentino que tem. E tem uma administradora de cartões. Ele me disse o seguinte, Chicão, se um dia tu puder falar isso, é uma mensagem para o telespectador. Hoje em dia, não vale a pena você comprar um imóvel. Ele me explicou por que não vale a pena. Que ele acabou de se separar. Não. Já agora, ele tá sem imóvel, não vale a pena. Ele falou o seguinte sobre o imóvel. Primeiro, o imóvel é um dinheiro colocado fora. Imobiliza. Não tem liquidez, no máximo tu repõe o patrimônio. Não tem mais ganho. O mercado imobiliário, segundo ele, vai dar uma melhorada daqui até 5 anos. A Roberta confere. Mas não vai ter uma melhorada que nem antes. Tu comprava um apartamento por 200 e vende por 300. Terminou isso. Ele alugou um apartamento que ele vendeu a casa dele por 0,4% ao mês. A poupança dá 5%, então não vale a pena. Só na poupança tu paga o aluguel e ainda sobra. E ele está vendo o carro também como isso. Que o carro vai valer essas grandes marcas que dão status, que nem o Kia Soul, que é um carro conceito, BMW, o que o Russell tem. Agora, os outros carros vai virar carro de aplicativo. O meu, por exemplo. Tu tá no Cabify. É um aplicativo fashion. Agora, eu achei interessante isso que ele falou. Sim, que faz sentido. Na verdade, muitas pessoas têm essa metodologia de vida, pessoas que têm dinheiro poderiam ter esse patrimônio investido imobilizado. Quando a gente fala em comprar um imóvel, é imobilizar. O próprio nome já diz, tu estás imobilizando. O que acontece? Quando tu queres retirar esse dinheiro, quando tu precisa dele, não é da noite pro dia que tu vais conseguir vender. Não acredito que há uma perspectiva de desvalorização a esse nível a questão imobiliária. Acredito ao contrário, que nós vamos reverter essa situação e que vai valer muito ter um patrimônio. Nos Estados Unidos já está assim. Mas a questão é que as pessoas que têm a disciplina de saber ter o dinheiro e não gastá-lo, que são raros,
esses podem se dar esse luxo e ganham muito dinheiro não imobilizando e aplicando esse dinheiro. Aí o dinheiro fazendo render. Concordo, mas há de se ter um grande cuidado. Olha, Adelino Colombo, todo mundo sabe quem é. Disse num evento que eu fiz esses dias que eu achei aquilo... Ele disse 2 frases, mas agora eu só vou usar uma. Ele diz assim, se você ganha 7 dinheiros e gasta mais do que isso, você não vai para frente. Se você ganha 7 dinheiros e gasta 4... você é bem sucedido. Agora, se você ganha 7 e gasta mais... Mas, dona Magda, finalizando isso, sim. Roberto, ele disse o seguinte, que nos Estados Unidos o automóvel ninguém é dono, tudo é lease, e carro e imóvel tudo hipoteca, que vai o resto da vida. Mas 50 anos, 40 anos... Mas aí também da localização do imóvel que tu estás comprando. Tu tá falando assim, o imóvel é aquele que acaba ficando a tua residência. Porque se tu comprar um imóvel, por exemplo, numa praia que valoriza, que a gente tem o exemplo de Santa Catarina, imóveis, há pouco tempo atrás, terrenos valiam uma coisa e agora valem muito mais. Mas é um imóvel de oportunidade. Exatamente. Agora... E outra, tu pode ainda ganhar dinheiro alugando através de Airbnb. Claro. E é porque, agora, realmente, aquele imóvel que tu coloca todo esse dinheiro dentro da... que tu não consegue alugar e que tu sabe que não vai valorizar, para quem tem... Agora, é difícil a vida do brasileiro, coitado. Passa uma vida ouvindo do sonho da casa própria. Minha casa, minha vida. Minha casa, minha dívida. Eu gostaria de contribuir. Só um pouquinho. Não sabe o que faz. Só um pouquinho. Só um minutinho. Tem razão. Conclui, por favor, Roberto. Sim, Magda. Olha, hoje a gente está comemorando, entre outras coisas, o Dia do Professor. Nada mais do que justo a gente fazer essa homenagem a eles, mas em casa a gente começa a educar os nossos filhos. A educação é os pais quem dá. Por exemplo, ensinar o filho a ter uma educação financeira. Essa questão da gente saber poupar dinheiro tem muito a ver com o quanto a gente sabe se autocontrolar. Então, ensinar a criança, por exemplo, a saber esperar, a saber comer o doce depois do prato principal. São detalhes que tu vais contribuindo para aquele ser humano que está crescendo aprender a ganhar depois. Então, quando tu tens um dinheiro guardado, tu aprende a guardar e a saber que tu vai usufruir depois. Então, a relação que a gente tem com o dinheiro está muito relacionado à relação emocional da pessoa, equilíbrio nesse sentido. Quer dizer... Tá desesperado. O assunto começou num sentido e... Desvirtuou completamente, por isso que eu quero encerrar. A manchete foi quebrada. Não, já saiu, já tá indo embora pra rua. Na verdade, era a manchete do terminou, que vai... Todas as minhas manchetes destruídas. Eu gostaria de falar. Tu quer trocar de assunto? Não, se a senhora quiser trocar de assunto. Fala. Eu só queria dizer o seguinte, é que as coisas mudam e a gente tem que se atualizar. Primeiro, se comprava um imóvel, primeiro para sua segurança pessoal, tá? E este conceito para mim não mudou. Eu acho que tu ter a tua célula é importante, porque ela é tua até morrer. Nós nunca sabemos o que a vida vai nos reservar em termos de longevidade. Então, se tu conseguires ter o teu imóvel é uma coisa. E este teu imóvel, ele não é uma questão econômica, ele é uma questão de satisfação pessoal, exatamente, de ter as tuas lembranças, de ter a tua vida. Isso é uma filosofia. Segundo, a partir daí, sim, os conceitos valem. Porque eu sou do tempo que se comprava um imóvel, cara, para se alugar a 1%. Se tu alugar por 1% do que vale o imóvel, é um investimento que tu tinha a valorização do imóvel e ainda mais o aluguel. Hoje, tu não consegues alugar o imóvel. Tu não tem mais as pessoas que deem fiança, tu fica, às vezes, tendo que se sujeitar a negociações ruins, a alocar a tua casa, dando 3 meses de benefício, aceitando que entregue depois sem pintura. Vamos então, concluir com o Marne? Como investimento... Tu já disse, como investimento. Só conclui. Pois não, terminou no investe... Não, é que ele já disse isso uma vez. Vamos, Marne. Não, eu só queria dizer para vocês que vale a pena, sim, comprar o seu imóvel. Pagar aluguel a vida inteira. E morar num hotel não é mais fácil? Bom, aí... Não, olha que a gente... Vamos concluir com para idoso. O hotel é para idoso. Lá em São Paulo tinha um hotel lá só idoso. Eu morei lá uma época. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. Compre a sua casinha, porque é melhor você pagar lá os seus 1.000, 2.000 por mês do que pagar um aluguel que nunca vai ser seu. E com o senhorio batendo na sua porta lá.
vai ter que me devolver o apartamento, porque eu quero, já que nós apartamento, porque eu vou precisar do apartamento para esse ou para aquele fim, senão vou ajuizar uma ação na justiça. Então, aquilo é seu, você está pagando o que é seu. Mas aluguel não. Pode separar se você for casado. Não, esse não é teu assunto. Mas às vezes é prejuízo. É prejuízo você comprar um apartamento, você alugar um apartamento, porque dependendo do prédio pode vir abaixo. Essa foi a questão que preocupou muitas pessoas em Fortaleza. Essa é a notícia do Brasil nesse momento. Justamente se fala bastante disso, porque não era ao contrário do que a gente costuma ver nas notícias, uma zona complicada, uma construção irregular, muito pelo contrário. Era num bairro nobre, o edifício Andréia, lá na cidade de Fortaleza, e ele veio literalmente abaixo. Ele era um prédio de 40 anos, ele passava por reformas, estamos vendo as imagens justamente do momento da queda, causou um horror generalizado, ele tinha 7 andares. Não, é só poeira ali. Não, mas as pessoas, né, que até falaram, ficaram muito nervosas, ficaram muito... porque não sabiam o que aconteceu. Era, então, 2 apartamentos por andar. As pessoas estavam, né, obviamente, nas suas casas, nas suas residências, e elas acabaram passando por essa situação. Aliás, tinham pessoas que estavam trabalhando na reforma do prédio, que, segundo alguns, tinha regulamentação, segundo outros, não tinha. Aí temos as imagens até das colunas. Esse vídeo foi compartilhado num grupo de WhatsApp das pessoas que moravam, porque elas estavam preocupadas, porque estavam quebrando a sustentação muito aparente, como estamos observando, e isso de alguma forma ia ter um problema, ia cair o prédio. Dito e feito, aconteceu na segunda-feira. Até o CREA do Ceará informou que foi notificado que estaria sendo realizada uma reforma no local, não especificava aonde essa obra estaria ocorrendo, porque ela já tinha feito manutenções, o condomínio, nos elevadores. Mas, como não tinha uma especificação, eles ficaram até surpresos quando souberam que era uma obra de estrutura. Uma pessoa acabou falecendo, 9 pessoas ainda estão desaparecidas e tivemos 9 pessoas que foram resgatadas das suas residências. Inclusive, o que chamou a atenção foi que algumas pessoas utilizavam dos seus celulares, dos seus telefones, para entrar em contato com os bombeiros para dizer exatamente onde estavam. Até viralizou a foto de um garoto, um arquiteto, né, futuro arquiteto, estudante, que ele estava embaixo ali nos escombros e mandou uma foto para sua família, dizendo: estou bem, estou aguardando o resgate. Todos eles foram encaminhados à unidade hospitalar da cidade, que está fazendo um plantão. Os bombeiros ainda estão trabalhando durante toda a madrugada até encontrar os 9 desaparecidos. Eles continuarão os seus trabalhos. Os bombeiros até se manifestaram dizendo que um bolsão de ar que ficou embaixo do prédio, ele está garantindo a sobrevivência, possivelmente, desses desaparecidos, e até conseguiram resgatar um cachorro que estava ali nos escombros. Então todos estão acompanhando. Vamos trazer mais informações sobre esse caso e siga acompanhando em osul.com.br. Muito bem. Olha aqui, @atualidades.pampa, o nosso canal no Instagram, diz a Clarice Tomasi, @Magda Bea, não pega, homem recém-separado é problema. Também vai todos lindos, amo vocês, não perco o programa nunca, é minha maconha. E daí as pegadinhas, nós somos os vícios dos nossos telespectadores. Aliás, a Margarete entendeu tudo. Ai, gente, perdoa, Margarete, mas você entendeu tudo complicado, porque nem o Vitorino, nem o Ruschel fumam maconha. Ela entendeu que o senhor com 15 anos fumava maconha. Quando eu digo que vocês falam demais e as pessoas entendem como querem. Com 15 anos fumava cigarro. Isso, né, doutor Ruschel? E o Vitorino nunca fumou maconha, né? Nunca, só cachaça. Quer dizer, Olha aqui, ó, o nosso telespectador diz o seguinte: Emilson Almeida diz que está nos assistindo pelo Facebook. A Denise Goulart diz o seguinte: banqueiro desmerecendo imóvel? Há de se desconfiar quando um banqueiro aconselha a não investir em imóveis, que são patrimônios perenes. Abraços, Denise. Anderson Antunes: viva um ou 2 degraus a menos na vida. Tudo depende do imóvel a ser investido e localização. Eu, particularmente, prefiro morar de aluguel, uma vez que pago 0,4% a 0,5%. Não faz nenhum sentido comprar para alugar. Empresas de construção subiram mais de 100% na Bolsa de Valores devido a baixas nos juros. Cito o caso, aí ele fala de um caso que não vou citar. Avaliem com critério os investimentos. Mas eu tenho uma boa dica de um investimento que eu tenho certeza que, em especial, as mulheres vão curtir. Espero que ela não gostou muito desse homem que não Agora eu vou falar de um investimento bem mais barato. Eu tenho certeza que você vai conseguir.
no A Mamãe Três Figueiras, onde eu faço meu cabelo, corto o cabelo e tudo mais, eu também faço alguns procedimentos. E nessa época sempre tem grandes promoções. Carboxterapia dói um pouquinho, mas funciona para várias regiões do corpo. Pode fazer um pacote de massagem, tem massagem terapêutica, tem drenagem linfática, que aliás é uma das melhores massagens. Então, acessa lá meu Instagram, @CarlaKrieger, e dá uma olhadinha que você vai encontrar o A Mamãe Três Figueiras. Muito bem. Seu Emilson diz que está nos assistindo, seu Edmilson diz que está nos assistindo no Face e também na TV. Doutor Ruschel, a sua manchete, por favor. Pois não, dona Magda, a minha mais uma notícia do que qualquer comentário, que é a Boate Kiss, que nós sabemos esse trágico acidente que ocorreu em janeiro de 2013, finalmente teve a data do seu julgamento marcado. O juiz da primeira vara de Santa Maria, ele tomou duas decisões. Primeiro, ele não permitiu o desaforamento. Havia um pedido de um dos réus para tirar de Santa Maria, porque como é júri popular, acha que há muita comoção em relação aos moradores da cidade. Então, eles tentaram tirar de Santa Maria o julgamento, mas foi negado. Portanto, o julgamento será em Santa Maria. E a decisão do juiz, então, da primeira vara foi dividir. Ele vai fará dois julgamentos. Eu anotei. Seu Marcelo Jesus, que é o músico, e Mauro Roman, que é o sócio, serão julgados em março de 2020. E Elisandro Spoll, que é um sócio, e o Luciano Bolilha, que é um produtor, serão julgados em abril. O que ele decidiu também? Já há uma previsão de ser um dos mais longos julgamentos da história, é por isso que ele fez a divisão, e ele limitou 5 testemunhas de acusação, 5 testemunhas do assistente de acusação, 5 testemunhas de cada réu. Limitou, então, em 20 testemunhas, porque as outras testemunhas que já prestaram depoimentos podem ser informado ou transmitido através dos advogados os depoimentos que lá deram dentro do processo. O Ministério Público não concordou, através de um recurso que se chama correição parcial, está pedindo, então, para que seja num julgamento só, não aceitou essa separação, assim, ele quer fazer o julgamento junto e quer que se ouça todas as testemunhas. Então, o juiz não está concordando com isso, talvez venha a matéria para o tribunal aqui para ser decidido até que se invale, mas então teremos, finalmente, até o crime de homicídio qualificado com o uso de fogo, de consumado 242 pessoas, que são as 242 mortes, e tentativa 636 vezes, que são as 636 pessoas que saíram de lá de alguma forma com algum tipo de lesão. Então teremos os novos desdobramentos, mas a data em fevereiro agora são sorteados os jurados, que vai exigir, dona Magda, uma mobilização atípica. Mais de 200 pessoas trabalharão em volta desse julgamento, porque só para quem não está familiarizado assim, com as testemunhas, com os jurados, por exemplo, depois que tu entra, dona Magda, tu não pode mais tu não vai mais para tua casa, tu não faz mais contato com ninguém, tu não pode. Celular, então, sem nada. há todo um aparato da justiça para assegurar a individualidade dessas pessoas, a falta de contato, a proteção, o acesso à imprensa, acesso à chegada. Então, se há uma previsão de um júri demorar no mínimo 7, 8 dias, com toda a imprensa do país que estará aqui, vocês imaginam o que serão esses dois julgamentos já aprazados. Olha, o nosso telespectador Marcelo Veiga, que é aí de Canoas, assistindo o nosso programa, e ele faz uma alusão ao momento do assunto da polícia, quando a polícia pega a gangue toda. Ele diz o seguinte: não dá para entender, conforme o vídeo demonstra, porque eles continuam a entrar nas residências, neste caso no portão da casa, sem aqueles escudos protetores. Se houvesse resistência, com certeza teríamos mais de um policial morto. Fala alguém sem experiência, mas fica claro o despreparo da polícia. Despreparo da polícia? Acho que é a falta de assistência, a falta de proteção da polícia. Ele, na verdade, está criticando o fato de que os policiais não têm a proteção adequada. Não têm proteção adequada para entrar de peito aberto assim no negócio. Sim, mas quando a gente falou em inteligência aqui, é exatamente porque a gente observou que os policiais não precisam trocar tiros, nada disso. Eles estudam o local, informação, estudam as pessoas que são presas, a hora, vê quem é que está lá, quem não está, e fazem uma operação que não deixa
Claro, de repente pode ter um ou outro que eventualmente vai reagir. Aquele que eles foram pegar um homem lá no meio do mato, a polícia chegou, o cara de dentro deu um... fuzilou o cara. Mas aquilo foi um caso excepcional. Normalmente a operação da polícia é feita com inteligência. Aquilo ali não foi uma operação, né? Aquilo ali era uma ronda, não chegava a ser, não era uma abordagem, era uma ronda. Eles entraram na rua e foram... Essa foi uma operação pensada, estudada. A polícia, quando chegou, já sabia quem estava, quem não estava, se estava armado, enfim. Não tem como fazer SWAT todo dia. Foi a última operação, essa que a Carla mencionou, foi a última operação que nós fizemos aqui a semana passada, foi exatamente isso. Morreram 2 policiais juntos e depois um policial. Isso que eu disse bem a Carla, foi uma ronda, eles chegaram, entraram na rua errada e talvez avaliaram mal, né? E foram alvejados, mas foram todos os 23 a gente deu aqui, né? Tem 10 mortos, né? 8 presos e apenas 5 foragidos. Marconi, a tua manchete. Pois muito bem. Um alerta, na verdade, disparou no Ministério da Educação em relação aos bolsistas do ProUni que buscam aí como objetivo se tornarem professores. E disparou esse alarme porque 67% desses bolsistas estudam à distância. Né? E aí entra a discussão que a gente já trouxe aqui em outros momentos sobre a qualidade dessa educação oferecida a profissionais que vão levar adiante depois a própria educação e ensino. O movimento Todos pela Educação, inclusive, fez duras críticas a essa concentração de alunos em cursos de baixíssima qualidade. É, na verdade, o fetiche pelo diploma, né? A qualquer preço, se formar em qualquer coisologia na Unesquina, né? Forme-se em 1 ano e meio, em Como é EAD. que é o nome do curso? Unesquina. Na Unesquina. Não, o nome do curso, como é? Qualquer coisologia. Coisologia. Qualquer coisologia. Pois é, os futuros professores do Brasil estão aí recorrendo cada vez mais a essas bolsas de estudo para formação à distância, para conseguirem, então, aí se tornar docentes. Em um período de 8 anos, foram 53% é o número do crescimento de bolsas concedidas pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos, para calouros de cursos voltados à docência, como pedagogia e licenciaturas. Esse índice é puxado principalmente pela educação à distância, que é o nível preocupante, né? A opção de 67% desses calouros dessas áreas. Esses dados fazem parte de um relatório chamado Expansão do ProUni EAD na formação inicial no docente, que foi promovido, então foi realizado pelo movimento Todos pela Educação, baseado em dados do governo, né, e divulgado aí ao longo do dia de hoje. Lembrando que o ProUni foi criado em 2004 para dar bolsas de estudos a estudantes de graduação em instituições privadas de ensino superior. O FIES acabou chamando a atenção porque caiu também, né? Em contrapartida a isso, o uso do FIES. Muita gente absolutamente endividada. O FIES é aquilo, né? Você joga a isca e depois se vira se o peixe morde ou não, se morder as áreas dele, vai morrer pela boca. Então, o Gabriel Corrêa, que é gerente de políticas educacionais do movimento Todos pela Educação, ele disse uma frase, né? Ele emitiu uma frase bem forte a respeito disso. Ele disse o seguinte: o ato de ensinar precisa de observações reais, de práticas de ensino, de discussões sobre como ensinar. Não se forma um bom professor em curso teórico e à distância. Em relação às bolsas do ProUni, é fundamental que elas sejam voltadas a cursos presenciais e, acima de tudo, de alta qualidade. É preocupante porque essa gente, vamos usar os termos assim, né? Que esse pessoal todo que está buscando essa forma vai dar aula para o seu filho. E aí vai dar aula de que jeito? Vai dar aula baseado em qual aprendizado? Né? Nessa iniciativa desesperada de ter um diploma na mão a qualquer preço para arrumar um trampo daqui a pouco de professor, né? E isso vai dando resultado, né? A gente vai vendo. Hoje tem aí uma pesquisa recente, já citei aqui, que mostrou que um número grande de residentes em medicina não conseguiram associar a tosse a um dos sintomas da tuberculose. Né? Então você tem aí uma série... Mas tu sabe que a tuberculose é uma doença tão antiga, que tem muitos médicos que têm dificuldade de diagnosticá-la. Exatamente. Diferente dos médicos antigos, aquelas pessoas que viveram a época. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu tive tuberculose há uns 15, 20 anos, não, uns 15 anos atrás.
E eu não sabia. Nem o médico eu nunca fui no médico, eu não sentia nada diferente. Eu descobri quando eu tive endocardite bacteriana, que eu comecei a fazer exames, e nos exames de pulmão, ele disse assim, que época foi essa que a senhora teve tuberculose? Eu digo, eu nunca tive tuberculose. Teve sim, eu digo, eu não. Teve, não, tô dizendo que eu não tive, eu não fiquei doente. Aí ele me mostrou como é que é e tal. Aí eu associei com um período da minha vida que eu fiquei muito magra, mas estava me achando linda. O meu cabelo estava podre, caiu os pedaços, eu achava lindo, entendeu? E foi quando eu tive, eu nunca me tratei. Mas ainda sobre a questão de bolsas e principalmente na área de ser professor, que hoje é uma das profissões mais desvalorizadas, e até eu lamento o incentivo dentro de casa, porque todo pai... Pô, mas tu vai ser professor, vai estar sempre de greve, nunca vai ganhar, nunca vai ser reconhecido, ninguém vão ser mal agradecidos. E dentro dessa concepção, até pelas bolsas de EAD, recentemente uma pesquisa mostrou que são zonas onde geralmente as pessoas não têm acesso a uma universidade, assim, a gente fala de zonas até rurais, que não têm acesso às vezes nem à internet, que tem que as pessoas viajarem para terem as aulas através dos seus computadores, quiçá ir até uma cidade onde tenha, então, justamente aquela ideia da comunidade agrícola, que para o melhor da comunidade, a necessidade é um professor. Então, a gente, às vezes, tem que analisar também com esse contraponto de que é uma zona onde, vamos dizer assim, o filhinho de papai não quer ser professor porque nunca vai ser valorizado. Como o médico que não quer ir para o interior. É como o Uber, né? Eu enxergo mais ou menos como o Uber. Ele surgiu para ser uma opção, uma alternativa no modal de transporte. E acabou se tornando uma bengala para, como eu disse, arrumar um trampo e conseguir Eu me formei professor com pós-graduação, posso assinar doutor, com um único intuito que a minha mãe botou na faculdade, cultura. Ter a cultura. Com essa cultura eu sento na frente do presidente, sento na frente de qualquer um. Tem uma cultura superlativa, prêmio, qualquer assunto eu sei. Porque é claro... Desde Fórmula 1 até de noite, roupa, qualquer coisa política. Porque claro... Eu só não coloco pra fora porque parece que eu quero me mostrar, me exibir. Entende? Mas o brasileiro tem um pouco disso. Deve botar pra fora. É que o brasileiro, Chico, o brasileiro tem um pouco do ódio ao êxito, assim. Ele pratica muito essa ódio à ignorância, então acha que não me acorrege que é assim que nós vive, tá Exatamente. Ótimo. Né? Então, como alternativa, é lógico que a Ana disse ali, é importantíssimo. O problema é que se tu for aqui no centro, onde tem gente com condições, eles só não querem. Se você tem que cursar 6 anos de um curso, mas aí a Uniesquina te oferece EAD, prova com consulta, em dupla, forme-se em 1 ano e 6 meses. É lógico que o cara vai, pagando 100 pila de mensalidade, toma aqui o diploma. Mas eu falo menos. E Marconi, tu sabe que o ensino a longa distância é mequetrefe. É lógico. É uma malandragem errada, é uma picaretagem. Sabe por quê? Porque uma das coisas que fazia o cara para ser professor não podia faltar aula. Porque o ser professor é tu ter aquela capacidade de transmitir o teu conhecimento, não é transmitir o conhecimento à distância. Posso passar para os aniversariantes ou tu quer falar sobre isso, Ruth? Não, eu só queria reiterar o que eu disse aqui, do que eu tive contato com o mundo corporativo, né? Que hoje tu não consegue te inscrever em vaga de concurso nenhuma se tu não preencheu esses requisitos. Então, se tu trabalhas hoje numa atividade de 8 horas e aí tem uma família, tu não consegue fazer essas pós-graduações e te obriga a fazê-la por distância para poder se candidatar a empresas razoáveis. Fácil de entrar, difícil de sair. Marne os aniversariantes, por favor. Primeiro aniversário de hoje é o lançamento de um grande filme chamado O Grande Ditador. Um filme estrelado por Charlie Chaplin, que foi um dos filmes mais fantásticos que eu assisti, pela sua história, pela ousadia do Chaplin, em 1940, lançar um filme agressivo contra a figura de Hitler, que recém iniciava a Segunda Guerra Mundial, que começou no dia 1º de setembro de 1939. Esse filme foi lançado no começo, foi feito no início de 1940 e lançado no dia 15 de outubro de 1940. Conta a história de um ditador, o grande ditador, é óbvio, ditador é Hitler, chamado de Himmler. No filme, ele era um barbeiro que era exatamente a mesma figura do ditador, com bigodinho, aquela coisa toda, né? E a namorada dele era a Paulette Goddard, né? Que era uma das moças mais lindas do cinema em sua época. Ele conta a história da vida do judeu barbeiro,
contra aquele ditador que queria acabar com os judeus. A gente conhece toda essa história do Holocausto. E esse filme, uma das cenas mais lindas, duas cenas, a do globo, em que ele se deita na escrivaninha e começa com os pés a girar o globo terrestre, querendo ser dono do mundo. E a segunda cena foi do discurso que ele dá, no momento em que se perde o ditador, e ele vai lá, ele aparece, ele diz, tá aí, chegou o Himmler, Heil Himmler, né? E aí sobe lá e ele dá um discurso totalmente diferente do discurso que daria o próprio ditador, falando do amor. Que as pessoas que não sabem amar jamais serão amadas, né? Um texto realmente fantástico, o texto mais lindo escrito pelo Charles Chaplin, toda a sua genialidade, toda a sua história do cinema. E atemporal, porque vale até hoje. Mas pode assistir esse filme que eu garanto a você, esse filme eu garanto. Vai ver a Paulette Goddard, lindíssima, né? Aliás, foi casada com o próprio Charles Chaplin, que teve uma vida amorosa, namorou muito. Que fazia farta distribuição. O outro aniversariante... Fazia benemerência. O outro aniversariante que eu já falei, o Nietzsche, né? Que o Nietzsche, uma das coisas mais geniais do Nietzsche é que o homem, entre o princípio e o fim, tem que construir uma ponte. O ser humano, em realidade, é uma ponte. O ser humano, em realidade, é uma ponte. Mas já falei bastante do Nietzsche hoje. Mervyn LeRoy, que é um ator, um cineasta, que também já faleceu. John Kenneth Galbraith, economista americano, que a nossa Roberta deve conhecer, deve ter lido livros dele, é uma figura maravilhosa. Antônio Weiss, este é maravilhoso, isso aqui é um dicionário, um homem que... jorrava cultura. Basta ter... Eu não sei se vocês têm o dicionário dele. O dicionário dele é espetacular, né? Aliás, o que eu tenho foi impresso na Itália. Eu nunca entendi por que foi impresso na Itália o dicionário de língua portuguesa do Weiss. Não sei por quê. Tá, mas o Weiss foi ou não foi? O Weiss já foi. A Lúcia Helena, que era uma radialista brasileira, foi atriz, radioatriz na antiga Rádio Tupi, lá de São Paulo, né? E tinha uma voz bonita. Naquela época, para trabalhar em rádio, precisa ter voz. Hoje não precisa. É verdade. Ítalo Calvino. Foi o tempo que o comunicador tinha que ter voz. Né? O Ítalo Calvino, que é um escritor italiano, até tomei nota aqui do Ítalo Calvino, para não esquecer, de Cidades Invisíveis, né? Que foi um dos livros assinados pelo Ítalo Calvino, que morreu em 1985. Lee Iacocca, industrial americano, que o Chicão Tofani deve conhecer bem a história do Lee Iacocca. Levantou a Chrysler. Isso. Que estava quebrado. Levantou a Chrysler, é verdade. Levantou a Chrysler, tá bom. E o Richard Carpenter, irmão de Karen Carpenter, A Voz Celestial, Close to You e outras grandes canções. Ela morreu com apenas 32 anos de idade. Entrou num processo depressivo muito forte com o seu divórcio e perdeu o estímulo pela vida com 32 anos de idade. Ela teve anorexia. Anorexia. A menina morreu com 32 quilos. 32 anos ela tinha. 32 quilos. Não, ela tinha 32 anos. 32 anos e morreu com 32 Aí quilos. tá certo, mas eu estou dizendo 32 quilos. Maravilhosa, aquela voz celestial. Eu tenho toda a coleção, tenho todos os DVDs dos dois, né? Tanto é que ele continuou como maestro, claro, a voz era dela. Marcelo, a pergunta que não quer calar. Eu nunca fumei Onde tu guarda tudo isso? Que massa, Monara. Eu tava pensando. Está guardado, está meio dividido por aí, né? Mas está tudo sob minha tutela. Não precisa falar mais nada que eu já entendi. Biafra é cantor e compositor brasileiro, porque o Biafra teve esse nome, porque Biafra na Nigéria. Sim, era um lugar muito pobre, e como ele era muito magrinho, olha, o Biafra chegou porque ele era magrinho. Depois ficou bem gordinho. Hoje está um leitãozinho. Um abraço, Biafra. De tanto voar. Parou, enche de... Denise Fraga, atriz brasileira, e esse o nosso Chicão Tofani conhece bem, porque está completando hoje 41 anos, o Didier Deschamps. Didier Deschamps é o técnico da seleção francesa, foi campeão do mundo em 98, jogou no Juventus, era um centro médio, um cara na linha dura como técnico. Completando hoje. Foi campeão do mundo agora na última Copa também, né? Foi campeão como jogador. Concluindo os aniversariantes, por favor. O Benzema, porque o Benzema estava em cima da mulher dos outros jogadores. Bianca Rinaldi, atriz brasileira. Essa Bianca é linda, maravilhosa, 45 anos, não tem onde trabalhar. Olha, imagina, só uma atriz do porte dela, não tem onde trabalhar. Criou um canal no YouTube para fazer as suas apresentações. E nós terminamos a nossa apresentação de hoje por aqui, lembrando que aos sábados é o bônus que vocês ganharam com os melhores momentos do Atualidades Pampa. Uma boa noite a todos. Nesta quarta-feira, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos de volta com mais um Atualidades Pampa. Até lá!
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.